Estamos na cidade de Porto, aqui em Portugal. E a gente não podia, é claro, deixar de provar o tradicional vinho do Porto. Sabe que tem bondinhos? E agora a gente vai fazer a visita na Cave Canem. Vamos fazer uma visita e conhecer mais a fundo essa vinícola. Vamos conhecer um pouco mais do vinho do Porto. Esse vinho um tanto diferente do vinho que nós somos acostumados aqui no Brasil. O processo dele é um pouco diferente do nosso. Assim como o nosso, parte da colheita da uva, transporte e preparo do vinho. Até aí é tudo igual. Mas aí vai entrar a fortificação, que é o processo em que eles inserem a grapa no início da fermentação do vinho. A função dela vai ser evitar que o vinho continue a fermentar. Também existe um mostruário com os tipos de uva que compõem o vinho do Porto. Além, é claro, da estrutura do solo. E uma parte bem curiosa que é a parte olfativa dos vinhos. E para não ficar nenhuma dúvida, aqui vão as famílias do vinho do Porto. A White, a Ruby, a Tawny e a Rosé. Dentro delas temos muitas outras variações. Aqui tem uma parte bem legal, que mostra a variação de cor dos vinhos, para entender mais ou menos como eles se apresentam. Os nomes que existem de cada vinho e a coloração de cada um. Aqui tá o vinhos super antigos. O mais antigo deles, 1870. O mais antigo da cave, restam só 8 garrafas. O vinho sempre foi um produto muito importante para a economia portuguesa. E a origem do vinho do Porto data do período das embarcações. O vinho é um produto perecível e ele acabava estragando nesse tempo todo no mar. Ele acabava virando vinagre ou ficando com um gosto ruim. Durante esse processo, alguns navegadores tiveram uma ideia. Resolveram colocar conhaque junto ao vinho para tentar evitar esse processo de fermentação e evitar que ele estragasse durante a viagem. Chegando no destino, eles adoraram. E aí surgiu um novo tipo de vinho. Um vinho fortificado. Esse vinho deu origem ao vinho do Porto. Vamos conhecer um pouco mais a fundo da vinícola. Vamos ao lugar onde é guardado o tesouro daqui. O vinho do Porto. Essa vinícola foi fundada em 1859. Então ela tem bastante tempo de história e vinhos muito antigos. Como podemos ver pelas datas desses vinhos que encontramos aqui. E é claro, o que não podia faltar, degustar um bom vinho do Porto. Faremos a degustação destas 3 variações, o Tawny 10 anos, o Lady Bottle Vintage e o White Dry. Costuma ser uma espécie de vinho do Porto. Porque vocês vão olhar e vão ter tipo basicamente muitas jaulas lá em cima e lá dentro estão a ser guardados vinhos vintage porque é um sítio escuro e frio, por isso. Cada tipo de vinho tem uma combinação ideal para degustar. Mas o vinho do Porto basicamente é um vinho de sobremesa. Ele é muito mais adocicado que um vinho tradicional, muito mais próximo a um licor. Geralmente a gente é acostumado só a beber vinhos, e aqui a gente provou o vinho do Porto, que não é só um vinho. O vinho deles sofre esse processo de fermentação e conforme a variedade do vinho, eles sofrem o processo de fermentação, essa interrupção, em momentos diferentes. Então cada um deles vai ter uma característica bem diferente do outro. Daí agora a gente já aproveitou isso ainda e comprou um também. E para terminar bem o dia, vamos nos juntar a essa galera para curtir o pôr do sol aqui de Porto.